Boa noite, eu me chamo Valnei e o conteúdo da nossa aula de hoje será reprodução e desenvolvimento das angiospermas. Espero que gostem. Reprodução das angiospermas. As angiospermas, elas representam cerca de 90% das espécies atuais do reino Plantae, com aproximadamente 300 mil espécies adaptadas aos mais diversos tipos de ambiente. A principal característica que distingue as angiospermas dos outros grupos de plantas é a formação de estruturas reprodutivas que são denominadas de flores. Após a fecundação, as flores elas vão dar origem aos frutos, dentro dos quais estão as sementes. E daí que vem o nome do grupo. Angios, em grego, significa vaso, em alusão ao ovário em forma de vaso presente nas flores. E esperma, por sua vez, significa semente, que se origina do óvulo fecundado e se encontra no interior do fruto, a qual se origina o ovário da flor. As flores, elas apresentam grande variedade de formas e cores, relacionadas principalmente a adaptações das plantas aos diferentes modos de polinização, desenvolvido ao longo da história evolutiva desse grupo. Estrutura e função da flor. A flor ela é considerada uma estrutura exclusiva das angiospermas. Elas podem ser definidas como ramos altamente modificados que apresentam como função garantir a reprodução do vegetal, além de produzir os gametas. As flores elas têm estruturas que garantem a atração de polinizadores. As pétalas coloridas e a presença de néctar, por exemplo, fazem com que determinadas espécies de animais visite-as e a garantem a polinização cruzada. Em relação às estruturas reprodutivas da flor, eu irei abordar em uma aula prática cada parte em específico para facilitar a aprendizagem. Bem, hoje eu irei apresentar uma dissecação de uma flor e apresentar cada parte detalhadamente. Bem, como vocês podem ver, essa flor ela é uma flor gamopétala, em que as pétalas elas são soldadas entre si. Em alguns casos, as gamopétalas elas podem aparentar uma só pétala cilíndrica. Como vocês podem visualizar, ela forma um tubo. Esse tubo ele é característico das gamopétalas. Esse tipo de flor ela apresenta 5 pétalas. Este conjunto de pétalas é denominado corola. Nas suas partes reprodutivas, ela apresenta 4 filetes e 4 anteras. Essa parte da flor é denominada sépala. Essas sépalas elas são geralmente verdes e lembram folhas. São as partes mais externas da flor e sua função é cobrir e proteger o botão floral antes dele se abrir. Esse cabinho da flor, ele é denominado pedúnculo. Ele faz parte do órgão reprodutor da planta e está ligado ao receptáculo. E a sua função é dar sustentação da flor, ligando a flor à planta. Para facilitar a visualização dos órgãos reprodutores da flor, eu irei tirar todos. Mas como estou gravando só, eu vou parar a gravação, tirar os órgãos reprodutores e mostrar aí depois. Bem, o filete, que é este tubinho aqui mais comprido, ele corresponde a um arte longo e fino, onde em sua extremidade podemos encontrar a antera, que ela é responsável pela produção do pólen. Bem, o gineceu, ele é o verticilo feminino da flor. Ele é a parte mais destacada. Gineceu, ele é um nome dado a um conjunto de carpelos de uma flor. Esses carpelos, ele é onde está localizado os óvulos. Os carpelos, eles podem ser diferenciados em 3 partes: o estigma, o estilete
e o ovário. O estigma é o local que recebe o grão de pólen. O estilete é a região estreita e tubular do carpelo, onde cresce o tubo polínico. Já o ovário é a porção inferior e dilatada do carpelo, que envolve e protege os óvulos. Nessa parte mais embaixo, podemos visualizar o receptáculo. Ele é a extremidade do pedúnculo, geralmente dilatada, na qual se prende o verticilo floral. Fecundação e origem da semente. Formação do grão de pólen. Esse processo de formação dos grãos de pólen começa quando a flor ainda está na fase inicial de botão. No interior das anteras, diferenciam-se 4 bolsas, os futuros sacos polínicos, correspondentes às microporângios. Dentro deles, células-mães de esporos, os microporocitos, que são diploides. Eles vão se dividir por meiose e originar células haploides, denominadas microporos. Em seguida, cada microporo ele vai dividir por mitose e formar 2 células, uma grande, que é denominada a célula do tubo, e outra pequena, a célula generativa. Essas 2 células, envoltas por parede espessa, constituem o grão de pólen, o correspondente evolutivo do microgametófito. Em relação à formação do óvulo. Quando a flor ainda está na fase inicial de botão, surge na parede do ovário em formação uma ou mais protuberâncias que darão origem aos óvulos. Na região superficial de cada primórdio de óvulo, logo abaixo da camada celular mais externa, uma célula cresce muito e se diferencia das demais. Trata-se do megasporocito, que é diploide, a célula mãe do megasporo. O megasporocito ele irá se dividir por meiose e originar 4 megasporos haploides. Destes, apenas 3 degeneram. O megasporo restante cresce e passa por 3 mitoses sucessivas, formando 8 núcleos, dos quais 4 se localizam perto de uma pequena abertura na extremidade superior do óvulo, a micropila. Os outros 4, eles localizam-se no polo oposto. A seguir, o núcleo de cada um destes conjuntos irá migrar para a região central, passando a constituir os núcleos polares, assim denominado por serem provenientes dos polos do megasporo. Com exceção dos núcleos polares, os outros 6 núcleos formam membrana ao seu redor, individualizando-se 6 células. O citoplasma do antigo megasporo divide-se entre 7 células. Esse conjunto de 7 células ele é denominado megagametófito ou gametófito feminino, também chamado de saco embrionário, porque aí será formado o embrião. O gametófito feminino presente no interior do saco embrionário é a oosfera, célula mais central das 3 células próximas à micropílula do óvulo. Ela que ao ser fecundada origina o zigoto, que por sua vez se multiplica e origina o embrião. Polinização e dupla fecundação. A polinização ela consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor, que é o antera, para a parte feminina, que é o estigma. A polinização ela representa o processo reprodutivo dos vegetais superiores. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes que irão originar novas plantas. Como ocorre a polinização? A polinização ela pode ocorrer em uma forma de autopolinização. Essa situação ela não é muito vantajosa. Ela ocorre quando o grão de pólen cai sobre o estigma da própria flor que o originou, resultando em autofecundação. A forma mais vantajosa é a indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão de pólen ele é transportado de uma flor para outra de mesma espécie. Essa forma de polinização ela permite a variabilidade genética, sendo a forma mais vantajosa.
O processo denominado de dupla fecundação consiste em diversas modificações que ocorrem no estigma e no estilete após o contato com o grão de pólen, favorecendo assim a penetração do tubo polínico. O tubo ele entra no óvulo pela micropila e penetra em uma das sinergides, liberando as células espermáticas e o núcleo da célula do tubo. Uma das células espermáticas ela irá se unir com os núcleos polares e a outra com a oosfera. Desenvolvimento do óvulo fecundado. Nesse processo, o desenvolvimento embrionário das plantas eles começa com a divisão mitótica do zigoto, que produz duas células e estabelece uma polaridade no embrião. A célula voltada para a micropila do óvulo dará origem a uma estrutura denominada suspensor, enquanto a outra voltada para o polo oposto original embrião propriamente dito. Origem e função do fruto. As sementes em formação, elas irão liberar hormônios que estimularão o desenvolvimento da parede do ovário, originando assim o fruto. Por isso, na maioria dos casos, os frutos contêm semente, uma vez que são elas os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Exceções são os frutos paterocárpicos, que se desenvolvem sem formação de semente, como ocorre, por exemplo, nas linhagens cultivas da banana. O fruto ele foi uma importante aquisição evolutiva das angiospermas e contribuiu decisivamente para o sucesso desse grupo vegetal. Muitos tipos de frutos são coloridos, vistosos e perfumados. Essas características elas indicam aos animais, entre eles nossa própria espécie, a presença de alimento disponível. Ao comer o fruto, o animal descarta a semente em todos os lugares, assim levando à dispersão da planta pelo território. Em certas espécies, os frutos ou sementes têm projeções em forma de asa, que são denominados frutos alados e sementes aladas, o que favorece o seu transporte pelo vento. Há frutos adaptados para aderir aos pelos ou às penas de animais, que cumprem o papel de disseminá-los. Desenvolvimento e componentes celulares da planta. A germinação da semente. As sementes, elas são responsáveis pelo sucesso da planta no ambiente terrestre, pois podem ser transportadas a grandes distâncias, contribuindo assim com a dispersão da espécie. Elas podem permanecer dormentes até que as condições ambientais estejam favoráveis para a sua germinação e protege o embrião contra a perda de água, mantendo-o junto a um suprimento nutricional que garante o seu crescimento inicial. A germinação da semente nas angiospermas ocorre quando o gameta masculino ele irá fundir-se com a oosfera, produzindo assim um zigoto, o qual origina o embrião. E o outro gameta, por sua vez, funde-se com os dois núcleos polares do saco embrionário, o que produzirá o tecido nutritivo. Nas angiospermas, os embriões formam cotilédones, que atuam no armazenamento de substância nutritiva e também na absorção dos nutrientes presentes no endosperma. Meristemas. Os meristemas eles são tecidos que contêm células embrionárias capazes de se dividirem mesmo após a embriogênese ter sido finalizada. No ápice do caule das raízes estão localizados os meristemas apicais. Esses tecidos eles são responsáveis principalmente pelo crescimento e comprimento da planta, diferenciação celular e principais tecidos vegetais. As novas células produzidas pelos meristemas primários das extremidades do caule e da raiz levam ao embrião a se alongar. A protoderme é a camada de célula que reveste externamente o embrião e que dará origem à epiderme. O meristema fundamental forma um cilindro interiormente à protoderme e originará o córtex. O procâmbio ele será responsável por originar aos dois tecidos vasculares da planta, o xilema e o floema. Organização corporal das angiospermas. Na medida que o desenvolvimento embrionário prossegue e a diferenciação dos tecidos vegetais progride, ocorre a morfogênese. É o processo em que se formam a raiz, o caule e as folhas. Estrutura da raiz.
A extremidade de uma raiz é envolta por uma estrutura celular em forma de capuz, denominada a coifa. Esta protege do atrito com o solo, a zona de multiplicação celular, constituída basicamente pelo meristema subapical. A zona de alongamento segue-se à zona de maturação celular, onde começam a se diferenciar a epiderme, o córtex e o cilindro vascular. Na parte externa da planta, a zona de maturação pode ser identificada pela presença de grande número de pelos absorventes. Quase sempre, a raiz ela é originada a partir da radícula do embrião, localizada na semente. A partir dela, irá surgir ramos secundários. No entanto, é frequente surgir raízes a partir de caules e mesmo de folhas. Essas raízes, elas são conhecidas como adventícias. São comuns, por exemplo, na base de pés de milho. As raízes, elas distribuem-se amplamente pelo solo, mas há algumas plantas que possuem raízes aéreas. São comuns nas trepadeiras, bromélias, orquídeas, enquanto outras possuem raízes submersas, como os aguapés, comuns em represas. Temos dois tipos básicos de sistema radicular: o pivotante, em que há uma raiz principal, e o fasciculado, em que os ramos radiculares são equivalentes em tamanho e aparência, não apresentando uma raiz principal. Caule. O caule ele é considerado o órgão responsável pela condução da seiva bruta e elaborada, sustentando a copa das árvores. Apresenta gema apical e auxilia de onde partem os ramos, os nós, folhas e flores. Todos os caules possuem um meristema apical, também chamado de gema apical, onde ocorre intensa proliferação celular, o que promove o crescimento do caule. As folhas que vão surgindo nele são chamadas de primórdios foliares e se originam no meristema apical. Na união de cada primórdio foliar com o caule, há um grupo de células meristemáticas que formam o gema lateral, também chamada de gema axilar. Em muitas espécies de planta, os caules eles podem crescer também em espessura, é o chamado crescimento secundário. As espécies que apresentam crescimento secundário são chamadas de plantas lenhosas. Estrutura secundária da raiz e do caule. O crescimento em espessura da raiz pode ser chamado de crescimento secundário para distingui-lo do crescimento em extensão. Em linhas gerais, durante o crescimento secundário, desenvolvem-se cilindros de células meristemáticas que permitem o surgimento de novos tecidos radiculares. Os dois tecidos meristemáticos envolvidos no crescimento secundário da raiz são o câmbio vascular, que permite o crescimento do cilindro central, e o câmbio suberogêneo ou felogêneo, que permite o crescimento da periderme. Câmbio vascular. O câmbio vascular é assim chamado porque origina novos vasos condutores durante o crescimento secundário da raiz. O câmbio vascular forma-se a partir do procâmbio e do periciclo, que se conjugam e delimitam uma área interna do cilindro central, onde só há xilema. O câmbio felogêneo, ele é um cilindro de células meristemáticas localizada na região cortical da raiz, sobre a epiderme. O felogêneo é um meristema secundário, uma vez que tem a origem por diferenciação de células do parênquima cortical. Crescimento secundário da raiz e do caule. O crescimento secundário da raiz, ele consiste na formação de tecidos vasculares, a parte do câmbio vascular e da epiderme, parte do felogênio. As raízes, na maioria das monocotiledôneas, geralmente não apresentam crescimento secundário. O caule liga e integra raízes e folhas, tanto do ponto de vista estrutural como funcional. Em outras palavras, além de constituir a estrutura física onde se insere raízes e folhas, o caule ele é responsável pelo transporte de água e de substâncias orgânicas entre esses órgãos. Na maioria das plantas, o caule cresce perpendicularmente para fora do solo, mas há espécies, porém, em que ele cresce horizontalmente,
na superfície do solo ou enterrado. A parte mais jovem do caule é o ápice, onde ocorre a multiplicação das células do peristema apical, responsável pelo crescimento e extensão da planta. À medida que o caule cresce, vão surgindo espaçadamente os primórdios foliares. Nos primórdios foliares, há células meristemáticas que se multiplicam e originam folhas. Os locais onde as folhas se inserem no eixo caulinear são denominados de nós. O espaço entre dois nós vizinhos é o entrenó. Na junção de cada primórdio de folha com o eixo caulinear, permanece um grupo de células meristemáticas que constitui o gema axilar. As células geradas pela atividade do meristema apical do caule originam os três tipos básicos de meristemas: protoderme, meristema fundamental e procâmbio.